Olá, meu nome é Felipe Max Campos, eu sou um aluno do Colégio Dante Alighieri e eu vou apresentar meu projeto que se chama Iluminando o Vácuo, Modelo para a Comunicação Espacial por Luz Visível. Eu comecei meu projeto pesquisando sobre missões espaciais e eu vi que uma das maiores dificuldades é a questão da comunicação, porque no espaço as distâncias são muito grandes, então o tempo para que ocorra essa comunicação acaba sendo mais prolongado. Por exemplo, para você mandar um sinal da Terra até Marte, pode demorar mais de 20 minutos, sendo que esse tempo pode acabar acarretando vários outros problemas nas missões. Por isso, o meu objetivo era buscar minimizar essa dificuldade para as missões espaciais. Hoje, a comunicação nessas missões é feita por ondas de rádio, que são essas aqui. Porém, por elas terem um comprimento de onda, que é essa distância aqui, muito maior do que outras ondas, como a luz visível, por exemplo, elas conseguem carregar menos informação. Por isso, estima-se que a luz visível poderia carregar até 100 mil vezes mais informação do que as ondas de rádio, o que pode ser a diferença entre mandar um texto curto ou um áudio ou um vídeo. Pensando nisso, eu decidi investigar a comunicação por luz visível, pensando nesse contexto da comunicação espacial, mais especificamente na comunicação Terra-Marte, e eu vi que ela tem algumas dificuldades, como a questão da luz não atravessar objetos opacos, então o Sol ou outros planetas podem funcionar como uma barreira, impedindo que a luz chegue no destino. Também tem a questão de como as distâncias serem muito grandes, o controle de atitude do satélite para ele acertar um determinado receptor com precisão acaba tendo que ser muito preciso, e também a questão das distâncias também, que acaba fazendo com que haja uma larga taxa de dissipação do laser que acaba atrapalhando na recepção da luz. Então, pensando nisso, o meu objetivo é criar um modelo de posicionamento dos satélites, pensando em aumentar a eficiência da comunicação no espaço, utilizando a luz visível de um modo viável. A primeira etapa dessa modelagem consistiu na realização dessa representação dos satélites que orbitam a Terra e Marte, sendo que a ideia seria que teria uma base na Terra, mandando uma informação para o satélite orbitando a Terra. Esse satélite iria mandar a informação via comunicação por luz visível para um satélite que estaria orbitando Marte, e então esse satélite orbitando Marte ia mandar a informação para uma base de exploração de Marte. Esse modelo permitiu estabelecer como seria a órbita desses satélites e visualizar a ideia de modo mais claro para que a gente pudesse compreender qual que é o modelo que a gente está propondo, para nas próximas etapas poder passar para uma análise deste modelo. A etapa seguinte consistiu na utilização de funções, como essas, para criar esse modelo, em que o eixo z representa o tempo, aqui é a altura azul, representa o tempo, e os eixos x e y representam a posição dos objetos. Com isso, nós podemos ver as posições relativas entre os planetas, representados das cores laranja e preto, e os satélites, representados das cores vermelho e verde. E o Sol, que estaria aqui no meio, ao longo do tempo, e observar a distância entre esses objetos em momentos em que poderia ocorrer a ocultação do sistema luminoso. Então, por exemplo, cada linha vertical, horizontal aqui que a gente traçasse seria um determinado minuto medindo a posição de todos esses objetos. Para aumentar a precisão e a eficiência da coleta de dados acerca das posições dos satélites, nós passamos o modelo em questão para uma programação em Python usando a biblioteca Hypatia. Até esse momento, nós já conseguimos extrair essa representação gráfica dos movimentos dos planetas. Então, aqui a gente teria a Terra no meio, com o movimento do Sol e de Marte relativo à Terra, com dados coletados pela NASA, e alguns dados das posições dos satélites em questão. A próxima etapa seria, a partir dos dados coletados, avaliar qual seria o controle de atitude, ou seja, o nível de precisão no posicionamento do satélite e do laser, pensando na órbita e no ângulo dele em relação ao planeta, necessários para que a luz consiga chegar no satélite que vai estar do outro lado recebendo a informação e assim possibilitando uma comunicação. Porque com isso a gente poderia comparar esse nível que a gente avaliou teórico com a tecnologia que existe hoje para ver se esse modelo seria viável, e caso ele não seja, a gente poderia pensar em mudanças nesse modelo para tornar ele viável e conseguir aumentar a eficiência da comunicação no espaço. Obrigado.